Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um domingão nessa transmissão e hoje nós vamos falar de algo muito legal, que é uma relação entre uma ideia, um sonho e aquilo que você tem que fazer na segunda-feira, a parte que realmente você tem que praticar, beleza? Desde já quero agradecer a todos que estão entrando aí para assistir. Coloca aí a cidade de onde você está para a gente bater num papo. Coloca o seu nome, a cidade de onde você está assistindo, para que a gente saiba e consiga ver que está todo o Brasil aqui unido, assistindo, aprendendo um pouco neste domingo. Boa tarde aí, Leandro, Emerson, Nikele, Artuso, Josi. Tudo bem, Josi? Leandro, Samantha, Nikele, todo mundo aí. Então coloca aí de onde vocês são. Vamos ver o pessoal que for chegando aí também. Pode colocando a cidade da onde estão assistindo a transmissão. Beleza? Grande Carlão, tudo bem, amigo? Um abraço. Ribeirão e assim vai. Todas as cidades aí. Pessoal que está chegando vai nos assistindo, que já virou acho que já faz uns 2 meses e meio aproximadamente, em que todo domingo, neste horário, eu faço uma transmissão conversando sobre algum tema, né, sobre alguma ação, algum conteúdo, e é muito importante a gente definir isso. Carlão do Rio, todo o pessoal aí, tá bom? Vamos lá então? Gente, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre... voltou. Vai cair, vai ser duro transmitir hoje daqui, viu? Eu não estou na minha cidade, vai ser duro, vai cair, mas vamos firme, vamos tentar aí. A conexão fica fraca, mas o compromisso que eu fiz com você é de estar todo domingo. Então nós vamos tentando aqui fazer essa transmissão, tomara que dê certo. Eu estou só com o 3G do celular e vamos continuar, tá bom? Vamos lá. Bom, o assunto de hoje é sobre a ideia, os sonhos e o dia a dia. E a segunda-feira que a gente realmente tem que ralar, tem que trabalhar. Primeira pergunta que eu quero fazer a você que está aí é uma só. Como que você tem utilizado as suas ideias? Várias ideias, a gente tem várias ideias durante a nossa vida, durante o trabalho ou alguma coisa quando você precisa de uma solução, você está passando por uma dificuldade, você tem uma ideia e a pergunta que eu quero deixar para você é: você tem alimentado a sua ideia? O que você tem feito para a sua ideia não morrer? O que você tem feito para que a sua ideia gere frutos? Até mesmo porque às vezes que as nossas ideias durante o momento que a gente tem, seja à noite, seja, não importa o horário, mas você já pensou que a sua ideia começa num pico lá em cima, todo animado, você acha que encontrou a solução para aquilo, você fica eufórico durante um dia, uma noite ou talvez 2 dias e de repente a sua ideia começa a perder força. De repente aquilo que parecia a melhor solução do mundo para sua carreira, para o seu trabalho, para o seu relacionamento, enfim, tem horas que você pega esta ideia e acha que ela vai resolver sua vida e de repente passa um tempo, é indefinido esse tempo, pode ser um dia, pode ser algumas horas, podem ser 2 dias, mas o fato é que na hora que você tem a ideia que parece que é a melhor ideia do mundo, depois isso começa a baixar, e depois disso, aquela ideia sua, que era a melhor ideia do mundo, parece que foi uma ilusão. Por que que isso acontece? Então tem um coach famosíssimo, um guru de autoajuda, de coaching, um dos precursores americanos, chama Jim Rohn. Só para você ter uma base quem é esse cara, Jim Rohn foi um dos coaches do Tony Robbins. Imagina o cara que foi coach do Tony Robbins. Você acha que o cara... Então, voltamos. Vamos lá. Então, Jim Rohn era um cara que ele trabalhou essa questão das ideias. O que ele fala? Que
Quando você tem a ideia, você não precisa ser precipitado e lá desesperado e tentar resolver o mundo no momento que você tem essa ideia. Mas também você não pode deixar essa ideia esfriar. Por quê? Porque quando a ideia está quente ainda, a sua emoção está forte. Ou seja, no momento que você tem a ideia, que você está inspirado e que o seu emocional te move a fazer algo em torno daquela ideia, neste momento você precisa se comprometer, você precisa ter uma disciplina para conseguir colocar essa ideia em prática. Deu para entender isso? A questão é, se você tem uma ideia e vai deixando o tempo passar, vai deixando a ideia naturalmente vai esfriar e a sua ação, o seu poder de agir também diminui muito. Por quê? Porque você vai pegar essa ideia e vai achar que isso foi uma coisa que passou pela sua cabeça, que é uma ilusão, e não vai fazer nada. Aí começa um ponto muito importante. Eu tive uma ideia. Quantas ideias você já teve e que você não colocou em prática? Dá para lembrar? Dá para imaginar? Quantas ideias você achou que mudaria a sua vida, que mudaria a sua carreira, seu emprego, enfim, e você depois se sentiu como se tivesse sido iludido? Por quê? Porque entre a emoção e a capacidade de executar essa ideia, houve um gap, houve um espaço em que você não investiu, em que você não fez nada para colocar aquela ideia em prática. Deu para entender isso? Ideia forte, emoção forte, poder de realização forte, tudo isso é um gancho que você precisa aproveitar. Ideia esfriou, não fez nada em direção a ela, se torna vazio, se torna uma ilusão ou até mesmo uma excelente ideia que poderia ter mudado sua carreira, sua vida, mas que você não fez nada para colocá-la em prática. A única maneira de você se tornar melhor para você é você executando. O único jeito de você ser melhor é você fazendo as coisas. O melhor não é algo que se deseja, é algo que se torna. Vou repetir essa frase. Melhor, a única forma de você ter uma vida melhor é você ser melhor para si mesmo. E melhor não é algo que você deseja. Melhor é algo que você se torna melhor. Ou seja, teve uma ideia para melhorar a sua vida, você tem que se tornar uma pessoa melhor. Se você se tornar melhor, a vida melhora e a ideia começa a entrar em ação. Deu para entender isso? A outra coisa importante, fecha a brecha que existe entre a sua inspiração e a intenção de você realizar aquilo. Presta atenção. Fecha o gap, o espaço, a brecha que existe entre aquele momento que você se inspirou com a ideia e a sua intenção de agir. Há um espaço entre a ideia, a inspiração, a animação, a motivação e o que você realmente vai fazer para aquilo acontecer. É importante que você feche essa brecha, é importante que você junte, não deixe esse espaço, porque senão a ideia vai ficar em vão, a ideia não terá força, ok? Não podemos deixar brecha entre a ideia e a ação. Se existe uma palavra mágica, se eu poderia falar assim, Xando, qual é uma única palavra em que eu possa pegar essa ideia e transformar numa realidade, e transformar em algo que pode mudar minha vida? Me fala uma única palavra para que isso aconteça. Eu falo agora para você, a única palavra para você pegar uma ideia, aplicar e ter a capacidade de mudar sua vida, seja em qual área você desejar, é disciplina. É uma única palavra capaz de implementar uma ideia, capaz de trazer um resultado diferente naquilo que você está fazendo, ok? Disciplina, essa é a palavra que você precisa perseguir.
Finalizando essa etapa da ideia, nós começamos falando das ideias que morrem, das ideias que ficam pelo caminho, por que que isso acontece. Se você entrou agora, depois você volta lá para entender esse comecinho, beleza? Então, presta atenção numa coisa. Se você tem uma ideia com um ideal nobre, que vai mudar a vida das pessoas, vai mudar a sua vida, pisa fundo para executar. Se você tem uma ideia que é uma ideia em que você tem dúvidas e que a sensação que você tem dessa ideia é menor do que ótimo, o que você deve fazer? Você deve dar uma pausa ou você deve ir com calma na sua ideia. O termômetro é esse. Se você sente que é algo que é nobre, que vai ajudar as pessoas, que vai revolucionar a sua vida, essa ideia, pisa fundo para tentar executar o mais rápido possível. Se você não tem isso, então você deve acelerar dentro da realidade que você vai estar implementando essa ideia. Você vai ter que ir acelerando mais devagar, ok? Então essa é a definição que a gente tem sobre a ideia. Por que que a ideia morre? Por que que a gente não implementa as nossas ideias? Por que que tudo isso muitas vezes se torna uma ilusão ou apenas uma bobeira que passou pela nossa cabeça? Principalmente pelo fato de você deixar esfriar, a emoção baixa e você não executa nada. É por isso que as ideias perdem as forças. Vamos falar agora de sonhos, que o tema da transmissão é ideias, sonhos e segunda-feira. Vamos falar agora de sonho. Você precisa encontrar razões para você perseverar no seu sonho. Primeira coisa, qual tem sido ou qual é o seu sonho? Se você não tem sonho, você precisa dar uma pausa e rever tudo o que você está fazendo. Sem sonho, toda segunda-feira é um desastre. Sem sonho, não tem sentido de fazer algo a mais. Sem os sonhos, a gente se torna comum. Nós nos tornamos previsíveis. Se o que você faz hoje não te leva a sonhar, não tem nenhum tipo de sonho, é apenas uma questão de sobrevivência, está errado. Você precisa encontrar caminhos, motivos, pessoas que te levam a sonhar. E, para isso, para que o seu sonho seja sustentado por um longo prazo, você precisa fazer o seguinte, você precisa ter uma razão que o sonho te leve fora de si mesmo. Como assim uma razão que o sonho leve para fora de mim mesmo? O seu sonho não pode ser só para abastecer aquilo que você quer. O seu sonho não pode ser só para sustentar os seus desejos, só para sustentar as suas vontades. Um sonho só vai permanecer se ele tiver algo que consiga atingir, que consiga chegar até outras pessoas. Deu para entender isso? Aquele sonho que é só para o meu ego, que é só para eu ganhar dinheiro, que é só para as coisas darem certas para mim, este sonho, ele tem uma tendência a ser limitado, ele tem uma tendência a não ser duradouro, ou até mesmo quando você realizar esse sonho, parece que foi uma coisa passageira, parece que é uma coisa que não tem muito valor. Por quê? Porque normalmente aquele desejo que você tinha era apenas uma questão de para você, uma questão de você se abastecer, de você se alimentar, ok? Todos os sonhos têm que ter uma razão que nos abasteça e algo maior que atinja a vida das pessoas, que faça com que a transformação chegue na vida dos outros. Não interessa o tipo de sonho, não interessa o quanto que você vai se esforçar, mas todo sonho que é para sustentar só a mim, ele é limitado. Você só vai até aqui. Se o sonho atinge outras pessoas, seu sonho vai até, você consegue caminhar até onde tem que ser, até onde o seu sonho vai te levar. Resumindo a questão do sonho, se for só para você, só para sustentar os seus desejos, as suas vontades,
ele é limitado demais. Ele não vai ser um sonho grande. Lembrando, né, que o trio lá da Ambev, né, do livro Sonho Grande, a frase que eu gosto muito de utilizar é uma só. Sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então, já que você quer sonhar, sonhe grande. Para o seu sonho se tornar grande, ele tem que atingir outras pessoas. Não pode ser só para você. E aí vamos pensar o seguinte. Sonho está ligado à determinação. Determinação vem de paixão intensa naquilo que você faz, mais perseverança intensa. Vou repetir, hein? Disciplina, para ter sonho tem que ter disciplina. Disciplina tem que ter determinação. Determinação é a soma de paixão intensa mais perseverança intensa. E paixão é um resultado de interesse mais propósito. Deu para entender? Você só vai ter paixão se você tiver um interesse próprio, porém um propósito, que é isso que eu acabei de falar, um propósito de atingir outras pessoas. Você só vai conseguir um sonho se você tiver disciplina. E disciplina vem de determinação. Determinação é a soma de paixão intensa mais perseverança intensa. Só essa parte que eu falei agora, que não dá nem um minuto, se você guardar, se você escrever, você vai entender a lógica da execução dos sonhos de todas as pessoas de sucesso. Eles têm disciplina, determinação, paixão intensa, perseverança intensa e, com certeza, interesse mais propósito. Tudo isso é possível realizar um sonho. Sem isso, dificilmente o seu sonho será grande ou você vai conseguir realizá-lo. Então nós precisamos combinar o nosso interesse pessoal com um propósito maior. É isso que faz um sonho crescer, é isso que sustenta um sonho. Eu queria citar uma frase de um campeão olímpico, no período das Olimpíadas, né? Nada melhor do que citar uma frase de um campeão olímpico, que foi 6 vezes medalhista de ouro. O nome dele é Chris Roy. Ele falava o seguinte: para mim, o combustível motivacional mais potente não é a ambição, mas a curiosidade. Eu queria saber até onde eu conseguiria chegar. Olha que interessante. Não é a ambição de ganhar 6 medalhas, mas ele tinha uma curiosidade de saber até onde ele gostaria de chegar. Isso é muito interessante. Se você tiver isso no seu sonho, essa curiosidade, não é uma questão apenas de quanto dinheiro eu vou ganhar, de quanto sucesso eu vou fazer, quantas pessoas o meu sonho vai atingir. Não é só isso. Isso é importante, mas não é só isso. É você abastecer em si a curiosidade de entender até onde será que esse meu sonho vai me levar. Até onde eu vou conseguir chegar com este sonho. Isso é importantíssimo se você quiser sair da caixa, se você quiser realmente executar o seu sonho. Mantenha essa curiosidade. Até onde o meu sonho pode me levar? Até onde eu consigo chegar? Isso era um pensamento de um cara que foi 6 vezes medalhista olímpico. Não é interessantíssimo unir a curiosidade, a vontade de fazer algo? Porque a curiosidade é o que nos move, é o que faz, puxa, vamos ver se isso dá certo, vamos ver se aquilo dá certo. No meio do caminho, lógico que as coisas vão ficando mais difíceis, mas se você mantém essa curiosidade até onde seu sonho pode te levar, ele te leva muito longe. E no caso do Chris Roy, do medalhista olímpico, levou ele a ganhar 6 medalhas olímpicas. O sonho pode te levar. Vamos lá então, agora nós vamos falar da segunda-feira. Eu falei para vocês de ideia, como você manter uma ideia viva, não deixar que a sua ideia morra, que a sua ideia evapore no seu dia a dia. Como você ter um sonho grande, como você sustentar um sonho, por que o sonho tem que sair além dos seus interesses. E como que, agora eu vou falar da segunda-feira. O que quer dizer segunda-feira? Não é só o dia. Segunda-feira está representando, de uma forma abstrata, o dia
dia. Então é difícil mesmo as ideias sobreviverem à segunda-feira. É difícil o seu sonho sobreviver a várias segunda-feiras, a uma sequência, a alguns anos. Isso não é fácil. Se você não tiver a clareza do que precisa ser feito na segunda-feira para sustentar a ideia, para continuar alimentando os seus sonhos, na segundona as coisas começam a diminuir. Os sonhos começam a se tornar ilusão e as ideias passam a perder o valor, passam a perder emoção e se tornam ideias bobas. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, ao invés de você se preocupar com o seu sonho, ao invés de você se preocupar como manter aquela ideia viva, você tem que se concentrar em fazer o melhor no seu trabalho, como você nunca fez na sua vida. Por quê? Se você fizer bem feito esse trabalho, continuar fazendo aquilo que você faz, as portas vão se abrindo para você conseguir executar a ideia e sustentar o sonho. Se no seu dia a dia de trabalho você ir lá, fizer bem feito, como nunca fez na sua vida, o que vai acontecer? Os resultados vão aparecer e você vai começar a ter a oportunidade de planejar, de colocar em prática as suas ideias e, quem sabe, de realizar esse sonho, que não é sonho de imediato, né? Você precisa construir a sequência para que o seu sonho seja realizado. Então, ao invés de você ficar preocupado, o que eu faço amanhã, como é que eu faço, não. Faz o que você tem feito da melhor maneira possível, que os resultados aparecem e que as coisas começam a ficar mais claras. Nós chamamos isso de maestria. Maestria é a capacidade de executar as ações, de fazer as coisas como um maestro, ou seja, de uma forma impecável. Só que existe um grande problema em executar a maestria. A maioria das pessoas ficam ou presas a um resultado de sucesso que está no passado, ou as expectativas do futuro. Por isso que não consegue atingir a maestria. Ou estou preso ao passado ou expectativa do futuro. E nisso, o que acontece? A maestria só é possível ser executada no presente. Deu para entender? A maestria só pode ser executada no presente. Ou seja, a maestria só vai ser executada na segunda-feira, no seu dia a dia, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, no sábado e no domingo. Só dá para executar a maestria no dia a dia. Por isso que eu não posso me empolgar demais com as minhas ideias, a ponto de jogar tudo para o alto, mas também não posso deixar essas ideias esfriarem. E também não posso viver no mundo da lua, em cima dos meus sonhos, porque senão eu não vou sair do lugar. A maestria, o que eu tenho que fazer amanhã, bem feito, é o que pode levar a isso. A maestria. Não está no passado, que foi um sucesso, não está na expectativa do futuro, está no presente, ok? Vou resumir para a gente ir fechando e finalizando esse vídeo nessa questão da segunda-feira, do dia a dia. Presta atenção nisso. O Jim Rohn fala o seguinte: é fácil, olha que frase interessante, é fácil fazer pequenas coisas, implementar pequenas ideias e dar pequenos passos em direção ao seu sonho, em direção à implementação da sua ideia. É muito fácil o que você tem que fazer, alguns pequenos passos. Mas ao mesmo tempo que é muito fácil fazer isso, implementar essas pequenas ideias, dar pequenos passos em direção ao sonho, ao mesmo tempo que é muito fácil de não fazer. A mesma facilidade que você tem em começar a implementar amanhã, pesquisar na internet, conversar com um amigo, dar alguns passos em direção à sua nova ideia, ao seu sonho, é fácil de você não fazer, é fácil da segunda-feira te engolir, é fácil da sua rotina não sobrar mais tempo para nada. Mesmo tempo que é fácil de não fazer. O segredo para começar a implementar aquela ideia, iniciar o sonho na segunda-feira, é começar pelas coisas fáceis. Tenha disciplina nisso que é fácil fazer. Tenha disciplina naquilo que você consegue fazer passo a passo de uma maneira simples. Olha, a fórmula para o fracasso é um julgamento errado diariamente. Um julgamento, uma ação errada diariamente.
E é interessante porque o autor fala assim, se você todos os dias fizer um julgamento errado em relação a você, em relação à sua carreira, em relação às pessoas que você convive, se todo dia você tiver um julgamento errado e uma ação decorrente desse julgamento errada, em 10 anos as coisas perderão ou fugirão do seu controle. Em 10 anos, com pequenos passos, pensando errado, julgando errado, agindo errado, desanimado, em 10 anos perde o controle. Ou seja, por isso que as pessoas desanimam de carreira, por isso que as pessoas ficam doentes, por isso que as pessoas querem mudar de emprego, por isso que as pessoas nunca encontram a felicidade naquilo que faz. Porque tem julgamentos errados, pequenos, e também vai executando tarefas erradas. Isso acumula, em 10 anos perde o sentido do que você sempre fez. Beleza? Para encerrar, presta atenção. Sonhos precisam ser bem definidos, detalhados. Qual é o detalhe que você precisa pôr? Coloca isso no papel. Os nossos desejos, esses são meio confusos. A gente deseja um monte de coisa, mas sonho não pode ser confuso. O sonho tem que ter a clareza, tá? Tem que ter a clareza. E vou ler uma frase para resumir essa transição. Você, presta atenção, você precisa ver um futuro tão claro e desejável a ponto de não se importar de passar por todos os desconfortos que a vida lança sobre você para chegar lá. Você precisa ter um futuro tão claro e desejável a ponto de não ligar para todas as dificuldades que você vai ter que passar para chegar lá. Por isso que os sonhos têm que ter clareza. Por isso que a segunda-feira tem que executar com maestria. Por isso que a ideia tem que ser executada enquanto ela está quente. Resumindo, eu falei de ideias, eu falei de sonhos e da segunda-feira, do dia a dia, como é que você implementa. As ideias não deixe esfriar para implementar, senão você não vai fazer. Os sonhos não pode se resumir só a você, senão o sonho é pequeno demais e uma hora ele não tem força suficiente para ser sustentado. Você enjoa do seu sonho porque era só para você. O sonho tem que atingir outras pessoas. E na segunda-feira, você não pode ficar se preocupando como vai executar seu sonho e implementar a ideia. Você tem que executar aquilo que você já faz como nunca fez, para que surjam oportunidades, para que abram portas para você, sim, sobrar tempo, sobrar pessoas acreditando, sobrar desempenho para você começar a executar os seus sonhos. Beleza? É isso que eu queria falar. Eu sei que vai fugir um pouquinho, caiu algumas vezes, ficou lento, mas não tem jeito. Isso foge do nosso controle e eu preciso estar aqui insistindo com você que é importantíssimo você continuar abastecendo as suas ideias, continuar tendo os seus sonhos e fazer o que tem que ser feito na segunda-feira. Beleza? Gente, mais uma vez eu quero pedir para você, o jeito mais correto, a melhor forma de nós atingirmos mais pessoas é compartilhando. Então, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário aí que eu vou responder todo mundo depois. Um grande abraço a você, muito obrigado por estar aqui comigo em mais esse domingo. Vamos em busca de novas ideias, realização do nosso sonho e fazer o que tem que ser feito amanhã. Fiquem com Deus, um abraço.